Você já parou para pensar que, enquanto muitos buscam milagres visíveis, Deus também opera poderosamente nos detalhes que quase ninguém percebe? Há momentos em que o céu se manifesta não com trovões, mas com obediência, precisão e reverência. Nos capítulos 37, 38 e 39 de Êxodo, somos levados para dentro de um cenário onde cada medida, cada material e cada gesto revelam uma verdade profunda. Deus habita no meio do seu povo, e nada no serviço a Ele é insignificante. Prepare o coração, porque essa não é apenas uma descrição de objetos sagrados, é uma revelação sobre a glória, a santidade e a presença de Deus entre os homens. No capítulo 37, somos apresentados à confecção dos móveis que ocupavam o coração do tabernáculo. Bezalel, o artesão escolhido por Deus, começa a obra com a Arca da Aliança. Feita de madeira de acácia, revestida de ouro puro por dentro e por fora, ela simbolizava a santidade e a pureza do Senhor. Sobre a arca estava o propiciatório, também de ouro puro, com 2 querubins moldados de uma só peça, um de frente para o outro, com asas estendidas, cobrindo o lugar onde a glória de Deus se manifestaria. Ali, entre os querubins, Deus prometera falar com Moisés. Não era apenas um objeto religioso, era o trono da presença divina no meio do povo. Em seguida, Bezalel constrói a mesa dos pães da proposição, também de madeira de acácia revestida de ouro, com utensílios feitos do mesmo material precioso. Sobre essa mesa, eram colocados os pães que representavam as 12 tribos de Israel continuamente diante do Senhor. Era um lembrete constante de que Deus sustentava seu povo e desejava comunhão permanente com ele. Logo depois, o candelabro de ouro puro é descrito com riqueza de detalhes. Batido de uma só peça, com hastes, copos em forma de flor de amêndoa, botões e flores. Tudo feito de ouro maciço. O candelabro iluminava o lugar santo, simbolizando que a luz não vinha de fora, mas da própria presença de Deus. Ainda no mesmo capítulo, é descrito o altar do incenso. Pequeno, mas extremamente significativo. Feito de madeira de acácia e revestido de ouro, ele ficava diante do véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Sobre ele, o incenso aromático era queimado diariamente, representando as orações que subiam continuamente diante de Deus. Cada detalhe mostrava que o Senhor se importava com a forma como era adorado. Nada era improvisado, nada era feito de qualquer maneira. No capítulo 38, o foco se volta para o altar do holocausto e o átrio do tabernáculo. O altar era feito de madeira de acácia, revestido de bronze, com chifres numa só peça com ele. Era ali que os sacrifícios eram oferecidos, onde o sangue era derramado, onde o pecado era tratado. O bronze, resistente ao fogo, falava de julgamento. Logo depois, é descrita a bacia de bronze, feita com os espelhos das mulheres que serviam à entrada da tenda da congregação. Nela, os sacerdotes lavavam as mãos e os pés antes de ministrar, ensinando que não se pode servir a Deus sem purificação. O texto segue detalhando o átrio, cortinas de linho fino, colunas, bases, ganchos e medidas exatas. Tudo organizado, tudo em ordem. Deus estava ensinando ao povo que sua presença exige reverência, limites e santidade. Não era qualquer um que entrava, não era de qualquer forma. O capítulo também apresenta um registro cuidadoso da quantidade de ouro, prata e bronze utilizados na obra. Isso revela responsabilidade, transparência e zelo. O que era dedicado a Deus era tratado com seriedade. No capítulo 39, somos levados às vestes sacerdotais. Aqui, a beleza se une à santidade. As roupas não eram apenas ornamentais, mas carregadas de significado espiritual. O éfode é confeccionado com ouro, fios de azul, púrpura, carmesim e linho fino torcido. Nas ombreiras, 2 pedras de ônix traziam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. O sacerdote carregava o povo sobre os ombros diante de Deus. No peitoral do juízo, 12 pedras preciosas, cada uma representando uma tribo, eram colocadas sobre o coração do sacerdote. Isso mostrava que o povo não estava apenas sobre os ombros, mas também no coração daquele que ministrava diante do Senhor. O peitoral era preso de forma que nunca se afastasse do éfode, ensinando
que a responsabilidade espiritual não pode ser negligenciada. Dentro dele estavam o Urim e o Tumim, instrumentos usados para discernir a vontade de Deus. Também são descritas as túnicas, o manto azul com romãs e campainhas de ouro em sua borda, que anunciavam o movimento do sacerdote enquanto ministrava. Até o som tinha propósito. A coroa santa, colocada sobre a mitra, trazia uma inscrição poderosa: Santidade ao Senhor. Essa frase resumia tudo. O sacerdote não existia para si mesmo, mas para refletir a santidade de Deus. O capítulo termina afirmando que tudo foi feito exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Não faltou nada. Não foi acrescentado nada. A obediência foi completa. Quando Moisés examinou toda a obra e viu que haviam feito conforme o Senhor ordenara, ele os abençoou. A bênção veio após a obediência. Esses capítulos nos ensinam que Deus valoriza tanto a intenção quanto a execução. Servir ao Senhor não é apenas ter boas motivações, mas obedecer à sua palavra com fidelidade. Cada detalhe do tabernáculo apontava para uma verdade espiritual maior. A arca falava da presença de Deus, a mesa falava de comunhão, o candelabro falava de luz, o altar falava de oração, o sacrifício falava de redenção, as vestes falavam de responsabilidade, pureza e santidade. Hoje, não caminhamos mais em direção a um tabernáculo feito de madeira e ouro, mas somos chamados a ser morada do Espírito Santo. Ainda assim, o princípio permanece. Deus habita onde há obediência, reverência e santidade. Ele se importa com o que parece pequeno. Ele observa o coração, mas também vê as mãos. Ele não habita no improviso, mas na entrega sincera. Talvez você pense que seu serviço é simples demais, invisível demais, pequeno demais. Mas o mesmo Deus que contou cada grama de ouro do tabernáculo vê cada gesto de fidelidade. Nada feito para Ele é em vão. Quando obedecemos, mesmo nos detalhes, sua presença se manifesta. Se essa narração edificou a sua fé e despertou em você o desejo de conhecer mais profundamente a palavra de Deus, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa compreender que Deus continua habitando no meio do seu povo. Que o Senhor te abençoe e te conduza em santidade e obediência.